que eu observo ele noite e dia, e tudo que ele faz eu registro aqui no céu. Tudo que ele faz eu anoto aqui no céu. Então eu disse para ele que eu conheço o combate incessante que ele trava dentro da igreja com crentes carnais, com crentes que acham que podem simplesmente pegar uma pedra e jogar no altar. Não, João, diz para ele que eu me agrado dele. Só, João, que aconteceu uma coisa. Diz para ele também que é para ele lembrar de onde ele caiu e voltar ao primeiro amor, João, porque eu quero levantar ele com muito poder e com muita graça para combater esse pecado, para combater as artimanhas do diabo. Mas todo aquele que está na presença de Deus precisa vigiar, precisa se alertar, precisa ter uma vida de constância na presença de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus levantou homens e mulheres para viver segundo a sua vontade. Quando João começa a escrever para o anjo da igreja de Éfeso, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus está de olho em ti, Deus já disse que te aprova, Ele concorda com as tuas obras, a tua piedade agrada a Deus, mas vigia, porque aquilo que tu deixou para trás ficou mal resolvido, aquilo que ficou para trás, aquele pecado, tu não se arrependeu, então precisa se arrepender. Volta ao primeiro amor. Eu te levantei como uma joia preciosa, e essa joia eu levantei para brilhar, para usar, para libertar, para salvar, para curar. Eu te levantei. João, diz para ele que ele até pode ser do meu agrado, mas ele precisa correr contra o tempo e voltar para trás, voltar ao primeiro amor, porque se ele não voltar, eu virei sobre ele. Irmãos, Deus não tem problema em exortar, punir, corrigir, seja crente, seja pastor, seja líder, seja qual for. Ele não tem problema. Todos nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. A única coisa que vai fazer a diferença no dia do galardão será aqueles que fizeram mais, aqueles que fizeram menos. Só. O resto é tudo do mesmo jeito. No dia do grande encontro, aquele Paulo que renunciou riqueza, título, status, que renunciou tudo, que andava com roupa rasgada, que quando o imperador mandou que ele fosse decapitado, aquele mesmo Paulo que andava sujo, foi apedrejado, disse que aprendeu a viver com fome, com fartura, sofreu naufrágio, passou nudez. Aquele mesmo Paulo, ele estará naquele grande dia para receber o galardão dele. Eu vou te dizer, não vai ser coisa pouca não. As coisas que a gente renuncia aqui nem se compara com o peso da glória que há de ser revelado para as nossas vidas. Então nessa noite eu te dou uma palavra de alerta, meu irmão. Se é de renunciar, renuncia. Se é de fazer, faz. Se é de glorificar, glorifica. Se é de ter santidade, tenha santidade. Sabe por quê? Porque a vida aqui é passageira demais. Nós corremos contra o tempo. Nós corremos contra o tempo aqui, e mesmo assim não chegamos a lugar nenhum. Seja um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo transborde na tua vida ao ponto de você conseguir viver o Evangelho como ele é. O Evangelho de verdade, sem maquiagem, sem enrolação, sem mistura. O que muitos andam fazendo é isso, é maquiando o Evangelho, é misturando. Dificilmente você vai ver hoje uma mensagem que fale da pureza que a igreja tem que ter para esperar o seu noivo vir sobre as nuvens, da separação que a noiva tem que fazer, das renúncias que nós temos que fazer, das atitudes que nós temos que tomar. Nós não temos mais tempo, irmão. Ou nós temos o cálice transbordando do Espírito Santo, ou o mundo vai nos consumir, ou o mundo vai acabar com a gente, ou o mundo vai sepultar cada um de nós. É tempo de levantar, meu irmão. É tempo de ter vitória, meu irmão. É tempo de dizer não para
pelo pecado, meu irmão. É tempo de ter uma vida transformada, minha irmã. É tempo de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Davi sabia o que era ser um homem cheio do Espírito Santo. Davi sabia o que era ter o cálice transbordando. Olha só, Salmo de número 23. Quando Davi recebe a revelação desse salmo, ele sabia muito bem quem Jesus era. Ele chama o Deus Todo-Poderoso de pastor. Ele diz que ele é o pastor dele. E não é fácil, por quê? Porque toda ovelha tem que ser submissa ao pastor. Toda ovelha tem que andar debaixo da direção pastoral. Toda ovelha tem que andar na visão do seu pastor para que ela tenha sucesso. E naquele momento Davi sabia muito bem que ou ele andava na visão de Deus, ou ele ia se perder, a alma dele ia perecer. Então quando ele escreve o Salmo de número 23, ele escreve debaixo de uma revelação poderosa de Deus. E ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Nada o que? As lutas sim, não faltava para Davi, mas também a comunhão, a glória, a presença de Deus não faltava para ele. Nada faltava para Davi. Ele sabia também o que era vencer urso e vencer leão. Vai dizer, mas só vence urso e só vence leão? Não, ele vence também Golias. E Golias estava 40 dias e 40 noites abanando a espada para Saul e o exército de Israel. Mas Davi chega lá baixinho, pequenininho. Ele chega lá como quem não quer nada, porque aqueles que são cheios da presença de Deus assim, ele vai mostrar serviço na hora certa. Ele vai mostrar que tem presença de Deus na hora certa. E Davi vai lá e mostra. Então quando ele escreve o Salmo número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. E ele diz o seguinte: ele me faz andar em vales verdejantes. Ele me faz ver as coisas que eu não vejo. Ele me faz andar no caminho que eu não conheço. Ele é que me consola com a vara e com o cajado. Ele diz mais o seguinte: que quando Jesus vai conduzi-lo, ou Deus conduz a Davi, ele sabe por onde ele está guiando o servo dele. Ele não precisa de opinião de A ou de B, porque quem está guiando ele é o próprio Deus. Quem está conduzindo ele é o próprio Deus, o Rei da Glória. Quem pastoreia Davi é o Deus Todo-Poderoso. Quem guia Davi é o Rei da Glória. Quem pega na mão de Davi é o seu pastor. E o mesmo pastor diz: olha, eu estou contigo, Davi. Eu é que te dou a visão, Davi. Eu é que te mostro o caminho, Davi. E Davi continua dizendo: ó Senhor, já que o Senhor me pastoreia, e já que o Senhor cuida de mim, já que o Senhor vai me consolar com tua vara e o teu cajado, ó Senhor, faz outra coisa, me livra do vale, da sombra, da morte, porque eu sei que com o Senhor eu não temerei mal algum. O homem cheio do Espírito Santo, que o cálice dele transborda, ele sabe todas as etapas que Deus prepara para ele. Primeiro, ele é o pastor. Segundo, ele é consolado com o quê? Com vara e cajado. Terceiro, ele sabe andar no gramado que Deus preparou para ele andar. Quarto, ele agora é preparado, fortalecido e revestido pelo poder de Deus, para que ele ande pelo vale da sombra da morte. E eu vou te dizer, sabe por que o nome é vale da sombra da morte? É porque muitos ali já foram sepultados, mas muitos que andaram sem Deus. Davi sabia disso. E ele disse: Senhor, me guarda nesse lugar. Senhor, me ajuda a passar por esse vale. Esse vale é perigoso, Senhor. Eu sei que o Senhor é meu pastor, eu sei que o Senhor é que me guia, mas agora eu estou precisando do Senhor. Deus olha para ele e diz: vai em frente que eu sou contigo.